Realmente você sabe qual é a tua vocação? Você sabe realmente qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para que você nasceu? Será que realmente nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas? Quem são elas? Você sabe me dizer para que serve a disciplina para nós cristãos? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazer o encerramento do trimestre sobre a carta aos Hebreus do primeiro trimestre de 2018. É isso mesmo, hoje nós vamos fazer o encerramento dessa carta maravilhosa que é a carta aos Hebreus. Então nós chegamos na lição de número 12 e a lição de número 12 tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, do verso 1 ao 8, e depois a gente pula para o capítulo de número 13, do verso de 15 ao verso 18, mas é claro que você já leu todo o capítulo 12 e o capítulo 13 para ter uma visão panorâmica do texto sagrado da carta aos Hebreus. Então hoje nós vamos fazer o encerramento desse trimestre que realmente ele me impactou. Eu tenho certeza que ele impactou a sua vida. Eu cheguei mais perto do Eterno, eu cheguei mais perto de Deus, eu me aprofundei também nos meus conhecimentos bíblicos. Eu tenho certeza que isso aconteceu com a tua vida, ou seja, nós crescemos um pouco mais na nossa caminhada, nós crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse é o grande objetivo. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o professor Fábio Segantin, tá? Não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, tá? Aonde aparece escrito inscreva-se, clica lá se você ainda não é inscrito. Dê o like se você gostou, se você não gostou também dê um dislike e não esqueçam, queridos, também de vocês clicarem nesse sininho, porque esse sininho, o que acontece? Quando eu publico qualquer vídeo, vocês recebem em primeira mão esses vídeos, ok? E outro detalhe, tem pessoas que dizem, Fábio, eu só recebo a sua aula pelo YouTube na terça, na quarta ou na quinta-feira. Tem uns que chegam a receber na sexta-feira. Querido, sabe por quê? Eu descobri esses dias. O YouTube manda mais rápido para quem comenta e para quem dá o joinha. Então, se você comentar e dar o joinha, chega mais rápido para você. O YouTube entende que você tem uma relação mais próxima comigo, ok? Então, não deixe de dar o seu like e deixar os comentários dessa videoaula aqui embaixo nos próprios comentários, amém? Queridos, então hoje nós vamos encerrar a carta aos Hebreus. Nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13, é claro, de forma breve, mas eu tenho certeza que eu vou me aprofundar em alguns pontos aqui para que você possa levar preciosidades para a tua vida espiritual e também para a tua classe. O capítulo 12, capítulo 13, eu resumiria como uma injeção de ânimo para nós. Porque olha que título maravilhoso, Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Então não se esqueça que nós estamos numa corrida, é isso mesmo, nós estamos numa maratona, nós estamos numa corrida. Então aqui é uma injeção de ânimo para nós. E sabe para que serve essa injeção de ânimo? Para nós corrermos. É isso mesmo. Você precisa correr, Fábio. Mas eu vou correr em que maratona? A maratona de 1 quilômetro? Eu sei que maratona não é 1 quilômetro, né? São 21 quilômetros, mas maratona, eu vou correr que maratona? A São Silvestre, a de Nova York, a de Paris. Querido, a maratona que nós vamos correr é a maratona da tua vocação. É por isso que eu perguntei na minha introdução, você conhece qual é a tua vocação? Você sabe para que você nasceu? Se você não correr dentro da tua vocação, a tua vida não tem sentido. E essa aula é justamente para isso.
É para que você possa entender que você tem que correr dentro de uma vocação. E quando você corre dentro dessa vocação, a tua vida ganha sentido, ela ganha propósito, ela ganha destino. E você começa então a trilhar aquilo que Deus preparou para a tua vida. A palavra maratona em grego é agon. Agon é uma disputa, você vai correr, tá, para chegar em um objetivo. Mas é tão interessante que a palavra ago não tem a ideia de disputa desonestas, não tem a ideia de fazer inimizade, não tem a ideia de brigas. Ou seja, na minha caminhada, na minha maratona, na minha corrida, eu não posso fazer nada desonesto, eu não posso fazer nada que vai afetar o meu próximo, porque nós vamos ver aqui que o meu próximo que corre junto comigo não é meu oponente, ele não é meu concorrente. Nós temos que caminhar junto, e tem momento na minha maratona que eu vou ter que ajudá-lo, eu vou ter que pegar ele e dizer para ele: vamos, meu amigo, vamos que eu estou contigo, isso é heresia, aquilo te leva para o inferno, vamos comigo, eu estou contigo, eu vou ajudá-lo, eu vou colocar ele nos meus ombros, eu vou ter que carregá-lo também. Então a ideia de agon é justamente isso, é não fazer inimizade, mas é também ajudar a pessoa que está correndo juntamente comigo, porque a ideia não é de oponente, ok? Tópico primeiro, queridos. Antes de eu falar o tópico primeiro, eu quero anunciar mais uma vez aqui o meu curso de hebraico. Se você ainda não fez, você não pode deixar essa grande oportunidade. Eu estou preparando vários outros cursos, mas esse curso já está disponível para você. Isso mesmo, tá? É o curso de introdução ao hebraico bíblico, tá? Nesse curso eu alfabetizo você, eu ensino você a ler, escrever e transliterar em hebraico. É isso mesmo. Eu vou te dar ferramentas, tá? Muito úteis, que vai direcionar você nos seus estudos. Então você vai ser capaz de fazer leituras de pequenas palavras, de palavras em hebraico. Isso vai facilitar o teu estudo. Então eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo. Você vai entrar nesse link, você vai deixar o seu e-mail, você vai deixar o seu nome, e eu pessoalmente nós vamos nos comunicar via e-mail. E quando você decidir em fazer o curso de hebraico, eu pessoalmente me apresentarei com videoaulas totalmente online, e você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, tá bom? De qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta você ter uma conexão com a internet, que você me assistirá, eu alfabetizando você com o idioma hebraico, tá bom? Então venha fazer parte dessa grande família. Já são vários e vários alunos que já se inscreveram, que já fizeram o curso de introdução ao hebraico bíblico. Então não perca essa grande oportunidade. Tópico primeiro, a corrida proposta. Ponto 1, o exemplo dos antigos. Nesse ponto, eu preciso deixar uma coisa bem claro e definido, que nós, como cristãos, precisamos saber, ou procurarmos saber e entendermos algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso entender, e você precisa levar isso para a sua classe: para que nascemos? Você sabe me responder isso? Responda para você mesmo. Para que você nasceu? Dê 30 segundos para os seus alunos, para eles pensarem para que eles nasceram. Por que eu estou perguntando isso? Pois uma vida sem propósito não merece ser vivida, já dizia o filósofo. Ou seja, eu preciso saber para que eu nasci. Eu preciso saber para que eu existo. Eu preciso saber por que eu estou nesta terra. Eu preciso saber desses elementos. E quando eu tenho a ciência, para que eu nasci? Qual foi o propósito da minha existência? A minha vida, ela ganha sentido. E saber
e ter esse conhecimento do propósito da minha vida. E se esse propósito está em consonância com o propósito de Deus, a minha vida ela vai ganhar sentido. Uma outra coisa que eu preciso entender é que nós temos que mudar já. Olha Hebreus capítulo 12 e o verso 1 começa assim: portanto. Esse portanto aqui, ele acaba de narrar o capítulo 11. E o capítulo 11 falou sobre o que? A galeria dos heróis da fé. Agora o autor ele está nos intimando, é uma intimação, ele está nos encorajando a correr o que? A minha própria corrida. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: os antigos já correram, agora é a tua vez. Ou seja, agora é a tua corrida. Ou seja, descubra o seu propósito e corra a carreira que está proposta a você. É por isso que ele diz, portanto, agora é com vocês, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e com paciência corramos a carreira que está nos proposta. Ou seja, agora é a minha vez, agora é a tua vez. Existe uma carreira proposta para você. Primeiro, saiba qual é ela. Segundo, é agora, não deixe para amanhã. Faça isso agora, comece a correr agora. Nunca deixe para amanhã. Tá? E uma outra coisa muito interessante que o autor ele nos diz o seguinte, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. É tão interessante que ele não usa o termo nuvens no plural. Testemunhas, sim, não é uma testemunha. São milhares de testemunhas dentro de uma nuvem. Sabe o que ele está querendo dizer? Que essa grande nuvem de testemunhas são os nossos irmãos antigos que correram a carreira que Deus preparou para ele. Deus preparou para cada um deles um propósito real nessa vida. Ou seja, eles já correram a carreira dele. Agora depende de mim e de você correr a nossa própria carreira. Ponto 2. O exemplo de Jesus. Agora o autor ele nos convida a correr e ele nos coloca um foco. Por quê? Porque agora eu sei o meu propósito, eu estou correndo. E todo corredor tem que ter propósito. Por quê? Ele está debatendo aqui a distração. E o problema é quando você está correndo e você perde o foco. Você começa a olhar para as outras pessoas. Eu me lembro que o Usain Bolt, aquele grande jamaicano, grande corredor, em algumas corridas dele, antes da sua largada, ele pedia silêncio. Para quê? Para se concentrar. E ele não desviava o seu foco para lugar nenhum. Por quê? Porque o foco dele era chegar nos 100 metros rasos em primeiro lugar. Ou seja, não se distraia com nada dessa vida. Aí ele coloca para nós, cristãos, um alvo. E qual é esse alvo? Jesus Cristo. Ou seja, eu descobri a minha vocação. Eu estou correndo e o meu foco é Jesus. Por que o meu foco é Jesus? O autor me apresenta, ele me dá duas ideias. Primeira ideia, que Jesus ele é o idealizador e o cumpridor da promessa. Olha que interessante, ele está nos informando o seguinte, que quem idealizou a ideia foi ele. Quem arquitetou um plano para a tua vida foi ele. E ele está querendo dizer o seguinte, se você correr dentro da ideia dele, ele vai cumprir aquilo que ele propôs para você. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então ele coloca Jesus como o nosso grande e único alvo. Aí ele nos apresenta Jesus também como o Alfa e o Ômega. Ele nos apresenta Jesus como o Aleph e o Tav. Ou seja, Alfa e Ômega,
no alfabeto grego, no Aleph e Tav é do alfabeto hebraico, ou seja, ele é o início e o fim, ele idealizou, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para a tua vida, tá? Ponto de número 3, tá? O exemplo da igreja. Queridos, agora tópico segundo, corredores bem treinados. Ponto primeiro, respeitam limites, ou seja, os corredores bem treinados, eles precisam respeitar os limites. Lembra que eu falei que nessa maratona bíblica, o objetivo é que o outro que corre comigo, ele não é meu oponente. Que chegaria o momento que não é que eu pararia, que eu iria ajudá-lo na mesma corrida, na carreira que Deus preparou para ele. Chegou esse momento. Para isso, é só você ler o capítulo 12, verso 15 da carta aos Hebreus. Olha o que diz o capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha que interessante, eu estava correndo, e aí o texto diz, cuidem que ninguém, ou seja, agora o meu objetivo é não correr isoladamente, mas eu começar a cuidar de outras pessoas. Olha os princípios que nesse ponto eu posso extrair. Eu vou me aprofundar nesse texto aqui, tá? Olha que interessante. O objetivo do autor é narrar que os corredores que estão correndo têm que correr com um propósito, mas respeitando sempre os limites. E quais são esses limites? O primeiro princípio é: crie relacionamento na sua corrida. Olha que interessante, crie relacionamento, interage com outras pessoas, não se isole, sozinho você não chegará a lugar nenhum. É esse o princípio que ele está estabelecendo aqui. Eu preciso criar relacionamento. O que eu e vocês estamos fazendo? Criando relacionamento. Muitos de vocês conversam comigo no WhatsApp, tem eu no Facebook, ou seja, nós vamos nos interagindo. Toda semana eu entro na tua casa, no teu quarto, no teu escritório, enfim, eu entro na tua vida, ou seja, nós estamos criando um relacionamento, ou seja, eu preciso me interagir, ninguém vai chegar a lugar nenhum isolado. Nunca pense, eu não preciso do Bertano, eu não preciso. Queridos, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Ou seja, a vida, ela é feita em relacionamento. Eu preciso interagir, eu não posso ficar isolado. Olha um outro princípio, tá? Muito interessante que esse texto ele cria, ele mostra para mim. Saiba escolher direito. Tá? Isso é tão interessante. O texto diz que eu preciso saber escolher. Por quê? Porque eu vou ver pessoas correndo numa carreira, mas fora do propósito. E se eu me relacionar com esses tipos de pessoas que estão correndo fora do propósito de Deus para a carreira deles, para a vida deles, a minha carreira ficará em risco. É isso que o texto está querendo dizer. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, nós temos que correr uma carreira. A carreira que está nos proposta. E quando eu entro dentro dessa carreira, a graça de Deus, ela me acompanha. Mas ele está me informando que tem pessoas que poderão abster-se da graça, excluir da graça, mandar a graça embora, ou seja, se fazer autossuficiente. É aqui que mora o perigo. Pessoas autossuficientes, pessoas que acham que podem fazer tudo. E o texto diz muito bem claro que isso é impossível. O ponto 2 diz assim: mantém a mente limpa.
Ainda dentro do capítulo 12, do verso 15, nós temos outras lições maravilhosas, tá? Eu já comentei sobre não caminhe sozinho, leve mais pessoas contigo. Olha que interessante. No item 2 eu comentei sobre criar relacionamento. Aqui, no ponto de número 2, mantenha a mente limpa, eu tenho outro princípio. Qual é o princípio? Não caminhe sozinho, leve mais gente com você. Juntos é mais fácil. Junto eu tenho mais ânimo. Junto é melhor. Tá? É esse o princípio que eu preciso aprender. Tá? Não me isolo, que nós já aprendemos, então eu vou junto com você. Você está no mesmo propósito, estamos correndo a mesma carreira, vamos junto. Vamos junto, porque aqui não tem perdedores. Todos nós iremos correr a mesma carreira, então nós vamos ganhar juntos, tá? Uma outra ideia que eu aprendo aqui é que eu tenho que cuidar de pessoas. Sabe qual é a ideia aqui? Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A ideia aqui é tirar carrapichos. Essa que é a ideia. Tá? Então você tem que cuidar de pessoas, você vai tirar os carrapichos, você vai tirar aquilo que cutuca aquela pessoa, aquilo que fica espinhando ela, aquilo que mais perturba a vida dela. É nesse ponto que você vai ter que mexer, você vai ter que tirar os carrapichos. A terceira ideia que eu aprendo aqui, ainda no verso de número 15, tá? Mantenha a mente limpa, faça somente o que lhe compete. Essa ideia, faça somente o que lhe compete, sabe qual é a ideia que o autor está querendo que eu vejo no verso 15, tá? O que me compete? Só a graça. Porque se eu tiro a graça, eu crio outras coisas. Eu vou entrar numa área que não é competência minha. Que área é essa, Fábio? Criação de heresias. É por isso que no verso 15 ele diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, faça somente aquilo que lhe compete. Acredite na graça. Porque se eu excluo a graça, que é aquilo que me compete, se eu excluo ela, eu vou fazer coisas que não me competem. Eu vou criar o quê? Eu vou criar heresia. Eu vou criar perturbação para aqueles que estão correndo a carreira, que estão proposta. Então faça somente aquilo que lhe compete. Abrace a graça. A graça nos basta e ponto. Tá bom? Item de número 3. Valorizam as coisas espirituais. Então, corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. O corredor, ele tem que valorizar sua corrida. E aqui ele vai trabalhar alguns pontos muito interessantes. Por quê? Porque se você corre por correr, você não... Qual é o motivo da sua corrida? Estou correndo porque o meu amigo me chamou para correr. Eu fiz 2 vezes o teste da polícia, tá? E entre esses testes tinha o de correr 12 minutos, tá? Uma quantia lá, tá? Isso não faz muito tempo não, eu estou um pouquinho em forma ainda, né? Aí eu fiz esse teste, né? Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era correr no mínimo 2.100 metros em 12 minutos. No mínimo eu tinha que correr isso pela minha idade. Então, ou seja, preste atenção, se eu corresse indiferente, vou correr por correr, eu não tinha alcançado esse objetivo. Então olha que nós vamos aprender aqui no ponto de número 3, os corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Primeira coisa que ele vai valorizar, ele não corre por correr. Segundo ponto, ele aprende uma coisa, ele não negocia a sua corrida. Ele não negocia, ele não vai trapacear, ele não vai trocar o espiritual pelo material. E, infelizmente, muitas pessoas estão negociando a sua carreira, estão trocando valores espirituais por coisas materiais, efêmeras, tá? Uma outra coisa que vale salientar aqui, tá? Que quando nós estamos na caminhada,
uma coisa que vai fazer a diferença é a nossa convicção. Porque se você corre sem convicção, você corre perdendo o seu próprio tempo. Por isso que você precisa saber o propósito para que você nasceu. Você precisa olhar para Jesus e você precisa correr com convicção, saber por que está correndo. Tópico terceiro, a corrida final, exortações finais. Ponto primeiro, valorizar a liderança. Infelizmente, nós estamos numa crise de liderança. As pessoas não estão mais respeitando líderes. Tá? O autor, ele vai tocar num ponto muito interessante. E para ele, os nossos líderes deveriam ser lembrados, obedecidos e saudados, ou seja, cumprimentados, respeitados. Infelizmente, os nossos líderes não são mais lembrados, não são mais obedecidos e não são mais saudados, tá? É claro que isso tem um motivo ou alguns motivos, mas a ideia central que eu preciso trabalhar aqui, tá? Que a Bíblia não permite a rebelião contra líderes, tá? Eu vou aproveitar aqui, vou deixar um gancho. Não é porque você não gosta do líder de jovem, do líder das irmãs, que você não gosta do seu pastor, que você não gosta da liderança local, que você vai usar essa aula para descarregar, não. Uma coisa que você precisa aprender, você precisa respeitá-los. Ainda que eles estejam fazendo coisas erradas, que eu sei que tem muitos líderes que fazem coisas horrorosas, mas eu preciso aprender a respeitá-lo, tá? Eu preciso respeitar a posição em que ele está. Eu posso não concordar com as suas atitudes, mas uma coisa nós precisamos aprender a respeitar. E o texto deixa muito bem claro que os nossos líderes precisam ser lembrados, obedecidos e saudados. E uma frase muito antiga que eu gosto sempre de usar, que a autoridade, tá, não é uma coisa imposta, é uma coisa que se conquista. Tá? Graças a Deus, eu tenho conquistado autoridade ao longo da minha vida. Tá? E muitos de vocês que me acompanham vê em mim uma espécie de autoridade. Autoridade na área bíblica, autoridade na área de mestre, autoridade na área do ensino, ou seja, vê em mim uma espécie de autoridade. Não porque eu impus, mas porque eu conquistei. Por isso que na tua igreja, na tua casa, no teu emprego, conquista este respeito. Ou seja, crie isso, não impõe. Não impõe a força, não é nem por força nem por violência, mas é porque pela conquista, é com o passar do tempo, você vai conquistando esse respeito, e eles vão vendo em você a autoridade naquele assunto, naquela área, naquela posição, naquela vocação, naquela atividade, tá? Então, não rebelião, e autoridade é uma coisa que não se impõe, mas que se conquista. Conquista você a autoridade naquilo que você tem vontade que as pessoas vejam você como uma autoridade. Ponto 2. Valorizar a doutrina. Valorizar a doutrina é o mesmo que mantê-la viva. Vou repetir, tá? Valorizar a doutrina é o mesmo que mantê-la viva. Mas como eu mantenho a doutrina, o ensinamento bíblico vivo? É simples. Para isso, eu preciso continuar ensinando, mas de forma insistente. Mesmo que você perca espaço, mesmo que as pessoas não queiram te ouvir, mas ensine a verdade, porque sempre os verdadeiros irão ouvir a verdade. Foi isso que Jesus ensinou. As ovelhas sempre ouvem a voz do bom pastor. Quem é ovelha sempre vai ouvir o verdadeiro evangelho. Bodes não, os bodes ouvem qualquer coisa, então insista. Ainda que você perca espaço, mas continue ensinando a santa e bendita palavra de Deus. Ponto 3. Valorizar a adoração.
Tá? Nesse ponto, eu quero mostrar para vocês uma coisa que nós estamos confundindo muito, que cantar não é, não é absolutamente adoração, tá? Ou seja, eu só adoro enquanto eu canto. Não, quem te disse isso? Olha o texto de Gênesis. Abraão disse: eu e o menino iremos adorar, e depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Olha que interessante. E qual foi a adoração dele? Não foi nenhum louvor. Ele não subiu com o violãozinho tocando e cantando, não. Eles subiram com outros instrumentos. Subiu com cutelo, subiu com martelo, subiu com fogo. Ou seja, eles subiram para fazer um sacrifício. Não subiram cantando, não subiram tocando. Então cantar não é necessariamente a adoração. Tá? Na verdade, a adoração é o cotidiano, é a vida vivida. Quando eu vivo ela, eu estou adorando a Deus com as minhas atitudes. Porque cantar é fácil. Eu conheço um monte de gente que não tem compromisso com Deus e canta cada hino maravilhoso. Isso é encantador. Porque cantar é fácil. Difícil é sacrificar. Olha que interessante. Cantar é fácil. Difícil é sacrificar. Pois cantar sorri. Sacrifício, choramos. Quando você canta, você sorria. Você faz as pessoas se alegrarem. Sacrifício não. Sacrifício, você chora. Sacrifício, dói. Cantar, encanta. Sacrifício, desencanta. Cantar, atrai pessoas. Sacrifício separa pessoas. Eu não estou dizendo que nós precisamos parar de cantar, pelo amor de Deus. Eu estou falando que o cantar não é a forma exclusiva de adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus através dos meus sacrifícios. E como eu posso fazer um sacrifício, Fábio? É quando você oferta uma quantia em dinheiro na vida de alguém. Quando você pega algo que é muito precioso para você e você abre mão daquilo por um período de tempo para se dedicar a Deus, se percebe que o sacrifício é mais doloroso do que simplesmente cantalorar, emitir um som através das cordas vocais? E eu termino essa aula dizendo o seguinte: queridos, estamos juntos nessa maratona, eu e você correndo aí, eu correndo aqui, juntos nós vamos chegar à carreira que Deus preparou para mim e para você. Que o Eterno continue te abençoando, a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família, os teus negócios e até o próximo trimestre, querendo Deus. Queridos, deixa eu comentar com vocês rapidinho sobre o projeto Malaquias. O projeto Malaquias é um projeto que eu criei com oração, com dedicação, e é um projeto que tem o objetivo de expandir o reino de Deus através da área do ensino. E eu estou continuando pedindo 1000 guerreiros que contribua mensalmente com qualquer valor. Eu até estipulei, eu até disse em aulas anteriores, se eu conseguisse 1000 guerreiros que me ofertassem apenas R$10, isso iria potencializar o meu ministério na área do ensino. Eu tenho certeza que isso não ia fazer diferença nenhuma na tua vida, mas eu preciso dessas 1000 pessoas, queridos, eu preciso mesmo. E se você sentiu isso no seu coração, aqui embaixo tem um link da minha conta, da conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que você vá no banco, numa casa lotérica, e faça essa oferta de amor para o projeto Malaquias, porque isso vai potencializar o meu ministério. Eu quero fazer um estúdio para eu gravar, comprar uma câmera nova com microfone, deixar ele climatizado para eu parar de usar o meu lencinho. Ou seja, eu quero potencializar isso, e sozinho eu não consigo. Eu conto com a tua ajuda. Vamos 1000 pessoas, tá? Eu disse em aulas anteriores, eu não tenho nem 10 ainda, mas eu acredito que Deus é o Deus do milagre. E nesse ano, faça esse propósito.
de me ajudar com apenas R$10, a partir de R$10, se quiser dar 100, 200, 300, é aquilo que Deus colocar no teu coração, mas faça um voto, me ajuda mensalmente com uma oferta para o projeto Malaquias, que eu tenho certeza que Deus não fica devendo para ninguém. Eu continuarei orando pela tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês.